Boa noite. Hoje a caminhada tá de noite. Então, já de antemão, se eu sumir aí, dependendo da iluminação, não sai não, só fica me ouvindo. Uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo anterior, dessa questão dessa novidade que nós estamos fazendo, dessas séries, dessas mensagens, reflexões mais direcionadas, com tema e subtema. A ideia é que a gente vai ter uma postagem na segunda e outra na sexta. A gente começa e termina a semana com reflexões. Ok? Então fica atento aí, ativa o sininho lá, curte, compartilha, comenta. Ajuda aí. Então nós estamos falando sobre relacionamento com Deus. No vídeo anterior a gente falou sobre oração. E que oração é um diálogo, não é um monólogo. Como é um diálogo, a gente quer resposta, né? E a gente falou um pouquinho sobre isso no vídeo anterior. E aí a gente vai falar hoje respondendo a seguinte pergunta: Deus fala hoje ainda? E a resposta é clara. Boa noite. Fala. E aí eu queria só, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre essas formas, né? E o texto vai no final hoje vai ser diferente. Então você lembra lá, entrou no quarto, fechou a porta e orou. E agora você quer resposta, porque quando a gente conversa a gente quer resposta. E como é que isso acontece? Talvez para você seja óbvio, mas não custa lembrar. Olha eu sumindo aí. Primeira coisa, eu não lembro o autor da frase, mas disse assim: não ouse dizer que Deus está em silêncio se a sua Bíblia está fechada. Ou seja, a primeira coisa, Deus vai falar com você, comigo, através da sua palavra, através da Bíblia. Ou você lendo mesmo, né, nesse período aí de intimidade com Deus, né, no seu secreto, e depois que você orar, você pega a sua Bíblia para ler. Ou então, ele vai trazer ao seu coração algo que você já leu. E vai te trazer essa resposta, vai te trazer uma revelação em cima daquilo. Não é... A palavra não muda, ela é imutável. Mas Deus te mostra, te dá entendimento. E aí você vai ter essa certeza. E tem algo no seu coração muito importante. Quando Deus fala, não tem dúvida. Não importa a forma. Mas quando Ele falando com a gente não tem dúvida que é Ele. Segunda forma, louvor. Às vezes através de um louvor, Ele vai trazer ao seu coração, à sua mente. Ou você vai estar cantando. Isso necessariamente não é na mesma hora. E Ele vai te mostrar. Ele vai falar com você especificamente naquilo. Às vezes um louvor que você já ouviu há muito tempo, ou que você nunca ouviu, ou que você já está cansado de cantar. Mas Ele vai falar com você. Às vezes numa oração, alguém orando. Ele vai orar por algo, alguma palavra lá específica, você vai se sentir tocado e vai entender que Deus falando. Lembra que quando Deus fala a gente não tem dúvida. Às vezes é possível sonhos, né? Através de algum irmão que vai, não uma revelação, mas ele vai usar para trazer uma palavra para você, que vai vir de encontro àquilo que você perguntou para Deus, uma circunstância. O principal é você estar atento e sensível à voz de Deus. E esse tempo de secreto é o que vai te dar isso. Essa sensibilidade que Deus está falando. Como e quando. E às vezes, como a gente falou no vídeo passado, é o silêncio mesmo. Ficar quietinho, esperando. E na hora certa, Deus vai falar. O principal é você não sair desesperado, querendo que Deus te fale
Não que a gente não queira que Deus fale, mas você não... vou procurar um texto, vou procurar um louvor que fala sobre isso. Você pode estar induzindo a sua mente a uma resposta que não é a que Deus quer te dar. Então, tenha paz, espera. Às vezes a resposta vem rápido, às vezes não. Às vezes a gente fica muito feliz com ela, às vezes não. Mas nunca esqueça que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo que a gente esteja muito irritado às vezes com as situações, como hoje aconteceu comigo pela manhã. Esse é papo para outro dia. E o texto, lembra que eu falei, o texto a gente vai falar no final. A Bíblia diz em João 10, 27, que as ovelhas conhecem a voz do Senhor, Ele as conhece e elas o seguem. Então, você não vai ter dúvida, quando for Deus te respondendo, não vai mesmo. Ele conhece você e você conhece a voz dele. Pode ter certeza, você não vai ficar confundido. Nunca. Você pode até de repente não gostar da resposta, mas confuso, sem entender que é Deus que está falando, isso com certeza não vai acontecer. É isso. Esse vídeo é um pouco mais curto, até porque a caminhada também hoje vai ser um pouquinho mais curta. E a ideia é que a gente tenha vídeos não muito longos. Mas o Espírito Santo que manda, né? Se eventualmente algum vídeo for mais longo, paciência. Então, lembrando, entra pro seu quarto, tranca a porta, ora. E tá aí as formas que Deus vai te falar. Através da leitura bíblica, da oração, de alguém, um louvor, de uma palavra que alguém vai te entregar. Não uma revelação exatamente. Repetindo, algo que alguém vai falar com você e Deus vai te mostrar que Ele está te respondendo ali. Circunstâncias. Faça a prova com Deus. Lembra de Gideão? Um parênteses rápido antes da gente encerrar. Sabe por que a gente não faz prova? Porque às vezes a gente tem medo da resposta. E aí a gente prefere ficar nessa ignorância, fazendo de conta que Deus não está respondendo e estranhamente reclamando que Deus não está respondendo. Então faça a prova. Só você e Deus. Nem verbaliza. Só que fala com Ele. Ele vai falar contigo. Eu garanto, Ele vai falar com você. É fácil? Não, nem um pouco. Não desiste não. Vamos juntos. Eu, você e o Espírito Santo na caminhada. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida de alguma forma. Divida com alguém. Compartilha. Comenta aí. Se eventualmente depois você fazer isso aí, Deus te falar e Ele vai falar com você, volta aqui, comenta, fala que Deus te falou, divide a benção com a gente. Isso vai edificar outras vidas, a começar pela minha. Uma boa noite, Deus te abençoe e vamos junto. Eu, você e o Espírito Santo na caminhada.